te agradecemos por mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor nos concede, por este sábado, Senhor Deus, culto em comemoração ao aniversário da igreja, Senhor Deus. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Quero orar e agradecer pela vida do preletor de hoje, Senhor, que possa vir com a mensagem que fale aos nossos corações, e que essa mensagem possa ficar gravada em nossos corações e que a gente possa praticá-la, Senhor Deus. Fale tremendamente aos nossos corações, repreenda toda a distração e que nossa mente e o nosso coração possa focar na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Este é um culto especial. 41 anos de existência da primeira igreja batista em Francisco Morato, motivo pelo qual nós nos reunimos e estamos celebrando esta data tão importante. Na segunda-feira, dia 23, a igreja completou 41 anos de existência. A nossa gratidão a Deus. Deus tem sido muito bom, muito misericordioso para conosco. E ao mesmo tempo também nós queremos parabenizar a todos os membros da igreja, que direto ou indiretamente têm participado, um grupo muito grande, participado de forma intensiva. Tivemos o culto na segunda-feira, no dia 23, culto de gratidão. Tivemos uma assistência extraordinária, mais de 80 pessoas presentes, né? Multiplicando aí, nós tivemos mais de 40, né? Irmãos ligados pelo Meet, mas multiplicando isso por 2, por 3, porque cada família, normalmente 2, 3 assistindo. Então nós chegamos a esse número. E parabéns a todos os membros da igreja. Deus abençoe, foi muito bom o culto. E nós esperamos que agora esses próximos 2 cultos que nós realizaremos complete aquele culto que nós realizamos como forma de gratidão ao nosso bondoso Deus. Então, bem-vindos a todos aqueles que estão conosco, que estão assistindo. O nosso muito obrigado, e nós queremos que você permaneça conosco até o final deste culto. E ao mesmo tempo, nós também queremos pedir a você que não esqueça de dar um like no nosso culto. Você tem aí embaixo, é só você dar um like, e ao mesmo tempo que você se propõe, que você se dispõe a dar um like em nossos cultos, eu gostaria também que você compartilhasse esse culto. Se ele tem sido uma bênção para você, você compartilha esse culto, para que esse culto continue a ser uma bênção para aqueles que ainda não nos conhecem, aqueles que não conhecem a igreja, aqueles que não conhecem a Cristo, possam conhecê-los através dos cultos que estamos realizando. Então, nosso muito obrigado, e eu faço um apelo, permaneça conosco até o final deste culto. Irmãos, nós vamos, nesse momento, ouvir uma música, e logo após essa música, nós estaremos ouvindo uma abertura, um histórico desses 41 anos da vida da igreja, dos irmãos. Então, vamos aguardar, nós vamos ter aí um momento de uma história. Então, nós contamos com você. Deus abençoe, aguarde e fique conosco até o final deste culto.
os irmãos por fazer parte desta família PIB de Francisco Morato. Salmo 126, versículo 3 diz: Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Oremos. Senhor, te agradecemos por mais essa data festiva, Senhor, da tua igreja nesta localidade, Senhor. São 41 anos, Senhor, caminhando, Senhor, na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela membresia, Senhor, que hoje compõe tua igreja, Senhor. Pelos que aqui passaram, Senhor, e também, Senhor, pelas pessoas que nos visitam constantemente e aquelas que nos visitam periodicamente, Senhor. Dá-nos o desejo, Senhor, mais e mais de fazer a tua vontade a cada dia, Senhor. Sabendo, Senhor, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Dá-nos, Senhor, o desejo de estar reunidos, Senhor. Mesmo, Senhor, que não possamos nos reunir fisicamente nos dias atuais, mas tu sabes de tudo, Senhor. Possamos acompanhar online, Senhor. Obrigado, obrigado por tudo. Não dá para enumerar tantos favores vindo do Senhor para com a tua igreja, Senhor. Oramos agradecidos pelo nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e amigos. Hoje estamos aqui celebrando nossos 41 anos da primeira Igreja Batista em Francisco Morato. 41 anos servindo ao Senhor. Já passamos por algumas dificuldades, preocupações, muitas bênçãos, muitas histórias e celebrações. Mas, nesse momento, queremos destacar os últimos 531 dias que estamos vivendo na chamada pandemia pela Covid-19. Como estamos cultuando a Deus durante esses 1 ano, 5 meses e 13 dias? Como a igreja está lidando e o que fizemos durante esse período. Dia 15 de março de 2020, tivemos nosso último culto presencial. Durante a semana seguinte, a igreja, com a direção do nosso pastor, tomou a decisão de suspender os cultos até segunda ordem, para que a PIB-FM não fosse um veículo de transmissão do Covid. E nós estamos nos mantendo assim até hoje, pois não nos sentimos seguros para voltarmos a nos reunir, pois a pandemia ainda não acabou e nem todos foram vacinados. O nosso grupo da igreja via WhatsApp se tornou no primeiro momento o nosso principal canal de comunicação, informação, interação e adoração a Deus. Através dele, o pastor nos enviava mensagens diárias via áudios de reflexão, oração e base bíblica para enfrentarmos esse período e nos mantermos firmes e fortalecidos no Senhor. E em 31/3, iniciamos nossos momentos de oração. Todas as noites, das 19h30 às 20 horas, os irmãos colocam seus pedidos de oração e agradecimentos no grupo e fazemos nosso momento de oração em nossos lares. E aos poucos começamos a usar a tecnologia como também um canal de louvor e adoração ao nosso Deus. Recebemos cânticos gravados pela equipe de louvor e ficou cada vez mais claro que a igreja não é o templo, mas cada um de nós. Com isso, a PIB-FM continua aberta, funcionando em cada lar que recebe a palavra de Deus. E vamos seguindo até que no dia 3/5 foi ao ar nosso primeiro culto online via Facebook, com a participação do pastor e da equipe de louvor. E daí por diante, todos os domingos, temos nossos cultos que hoje em dia são transmitidos pelo YouTube. E tem um número expressivo de visualizações que tem alcançado muitas vidas, inclusive aquelas que talvez não iriam ao templo.
No dia 21/6, tivemos nossa primeira EBD online através do Meet. Todos ainda aprendendo a mexer, mas foi uma bênção e começamos a estudar as lições da revista todos os domingos. Hoje em dia, a maioria dos irmãos já sabe manusear muito bem. Iniciamos também, todas as terças-feiras, nossos cultos de oração às 20 horas, com um grande número de irmãos, até mais frequentado do que nossos cultos de oração presencial, já que muitos irmãos não tinham como ir por motivos de condução, trabalhos, estudos e etc. A PIB-FM sempre gostou muito de celebrações, comemorações e comunhão com os irmãos, mas com a pandemia tivemos que nos readaptar, sermos criativos e se reformular. Segundo domingo de maio, Dia das Mães. Nos outros anos, sempre celebramos com homenagens durante a EBD e depois nos deliciamos com o maravilhoso café da manhã. Mas em 2020, as mamães foram surpreendidas com uma programação online. Os filhos nos enviaram vídeos com recadinhos muito carinhosos e cheios de amor para elas. E estamos sabendo que muitas choraram de emoção. E assim, seguimos com as nossas celebrações de forma online, cada um em seu lar, com segurança e sempre cultuando, louvando e adorando a Deus. Completamos nossos 40 anos de igreja em meio à pandemia e celebramos com 2 noites de louvor e adoração com nossos cultos online. Em outubro de 2020, tivemos uma programação muito especial, Dia das Crianças. Surpreendemos nossos pequenos com uma pequena entrega de lembrancinhas em seus lares. E no dia 12, nossa programação foi pelo YouTube. Desde 2017, nossa igreja organiza anualmente um encontro de corais na nossa cidade. Devido à situação, celebramos o 4º encontro de corais na edição online, onde tivemos a participação dos corais da igreja PIB-FM, Batista de Franco da Rocha, Presbiteriana de Francisco Morato e Igreja Batista de Laranjeiras. Igrejas essas que sempre foram parceiras nesse projeto. Já há alguns anos, fazemos em nossa igreja o sorteio do amigo de oração, aonde cada irmão sorteia um nome que vai orar por ele durante todo o ano que está se iniciando. E dessa vez, o sorteio foi por uma programação feita pelo Meet. Para alguns pode até parecer brincadeira, mas para nós levamos a sério esse propósito e abençoamos vidas e famílias através das nossas orações. Nosso culto de Natal teve a reexibição da nossa cantata de 2019, Uma Oração no Natal. E encerramos o ano com um culto de retrospectiva de 2020. 2021
e seguimos com o templo fechado e os lares adorando a Deus. Nossa programação segue da mesma forma, com cultos todos os domingos pelo YouTube, EBD e culto de oração pelo Meet. Mas tinha uma coisa que estávamos sentindo falta: da celebração da Ceia do Senhor. E no segundo domingo de abril, celebramos através do nosso culto online, pelo YouTube, nossa primeira ceia. E foi uma grande festa espiritual, muito linda. E os irmãos compartilharam suas ceias através de fotos. E agora, todos os segundos domingos do mês, temos a nossa celebração. E lógico que nossa comemoração não pararam. E hoje estamos aqui celebrando, comemorando, louvando e servindo a Deus através desse culto online de gratidão pelos 41 anos da PIB-FM. Já fomos muito criticados. Muitos nos perguntam se a igreja fechou. Nos acusam de falta de fé. Mas a igreja continua firme, forte, vencendo, preservando vidas e cultuando a Deus durante a pandemia. E quando for a hora certa, nosso templo será reaberto e juntos adoraremos ao nosso Senhor. Enquanto isso, nos acompanhe pelas redes sociais e faça parte dessa família batista. E para encerrar, quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Valdinei, que tem nos encaminhado principalmente durante esse período de pandemia, com visão, sabedoria e orientação da palavra de Deus. E quero parabenizar a todos os membros da igreja pelos seus 41 anos e louvar a Deus pela vida e iniciativa dos nossos membros fundadores, que iniciaram esse trabalho com garra, coragem e inspiração da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e continuamos cultuando a Deus mesmo em tempos de pandemia. Irmãos, quem vai nos falar nesta noite é o pastor Natanael. O pastor Natanael tem sido um grande amigo, tem estado conosco nesta caminhada. Tive o privilégio de conhecê-lo juntamente com a sua esposa. A sua esposa, aliás, ela vai pregar amanhã. Hoje prega o pastor Natanael e amanhã prega a sua esposa, a irmã Jesuína. Eu tive o privilégio de conviver com ela no período de seminário. Fomos contemporâneos, colegas de seminário, lá no Rio de Janeiro. Ela fez bacharel em teologia no Seminário Teológico Batista do Sul. E ele, o pastor Natanael, que vai trazer a mensagem nesta noite, ele é pastor e, além de ser pastor, também é professor universitário. É um entusiasta também pelo trabalho batista na África, tem viajado constantemente para aqueles países para lecionar ali nas faculdades, nos seminários teológicos. Então, pastor Natanael, que Deus te abençoe, o irmão é bem-vindo, e eu agradeço ao irmão pela maneira carinhosa como o irmão recebeu o nosso convite. A gente sabe das
das múltiplas tarefas que o irmão tem em sua vida, no seu dia a dia, mas nós agradecemos. O irmão carinhosamente tirou um tempo para trazer uma mensagem, para falar aos nossos corações. E nós desejamos que a mensagem do irmão venha de encontro às nossas necessidades. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, queremos colocar, ó Deus, em tuas mãos, ó Pai bendito, a vida do pastor Natanael. Agradecemos-te, ó Deus, o fato de conhecê-lo e de ter, ó Deus, o privilégio, ó Pai, de conversar, de trocar ideias, ó Deus, e até mesmo, ó Pai bendito, trocarmos experiências, ó Deus, sobre o ministério pastoral. E também, ó Deus, não somente sobre o ministério pastoral, ó Deus, mas também para as outras atividades, ó Deus, que temos em comum, ó Deus, a atividade, ó Deus, de professor. Ó Deus, obrigado, Pai, pela sua vida, obrigado pela vida de sua esposa, e pedimos-te, ó Deus, que o Senhor fale, ó Deus, através dele, ó Deus bendito, a tua igreja e a todos nós. Ó Deus, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, agora as tuas bênçãos para a vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, primeiramente eu quero parabenizar a comunidade, né, pelo transcurso de mais um ano bastante diferente, né, para todos nós, um ano com muitas perguntas, talvez poucas respostas, né? Mas é sempre muito bom poder falar no aniversário de uma comunidade que permanece viva, que permanece realizando aquilo que lhe diz respeito, né? Que é a expansão do reino de Deus. Agradecer ao pastor Valdirei pelo convite, né? Tão carinhoso, honroso, né? Sinto-me honrado em poder estar aqui para a gente compartilhar um pouco sobre essa questão do servir, do adorar, do estar na presença de Deus nesse momento de pandemia, né? Em relação ao tema proposto, né, eu estive pensando mais em trabalhar com uma ideia ampla também, né, uma vez que o tema também é amplo, mas eu queria, assim, trabalhar um pouco mais com relação a essa questão das expectativas, né? Nossas expectativas em relação a tudo que está acontecendo. Estive perguntando um dia desses para um colega, né? Como será a igreja pós-pandemia, né? Talvez essa seja a preocupação e o foco do tema no aniversário da comunidade, né? Então eu queria trabalhar um pouco sobre esse assunto. É evidente que o assunto é grande, né? Mas eu queria, assim, trabalhar um pouco, tentar alinhavar algumas ideias que eu acredito que seriam fundamentais para nós entendermos essa passagem, né? Esse momento, né? Que todos nós estamos vivendo e atravessando e aguardando, né? A pandemia ainda não terminou, né? Estamos aí sofrendo com um número expressivo de mortes, né? Muitos amigos que nós perdemos, né? Todos nós. Eu queria ler um texto, que é um texto de Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 16. Eu queria ler uma parte desse texto a partir do versículo 9. Que diz o seguinte: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então havia assim uma definição específica, né, no trabalho que seria realizado ali na Macedônia. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis.
e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias nesta cidade. Então, a experiência ou a viagem de Paulo é essa travessia desse pequeno espaço aí do Mar Egeu, não é? Começa ali na seta azul, né? Termina ali na seta vermelha, onde é a cidade de Filipos, né? Passa por Neápolis e depois vai para a cidade de Filipos, né? Então essa seria a parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Mas eu queria continuar a leitura um pouco mais adiante, em Atos 16 ainda, a partir do versículo 23, né? Que diz assim, né? Bom, é claro que antes disso, né, a ocorrência, né, Paulo vai estar com seus evangelizando uma mulher chamada Lídia, né, que a gente sabe bem a história, né, e há aquele encontro com, lá no versículo 16, né, saiu uma jovem que tem o espírito de adivinhação, né, que dava lucro aos seus senhores, e então Paulo a repreendeu, né, e aí, diante de toda essa circunstância criada, então nós vamos ler aí, Paulo vai ser preso, né, vai haver uma situação de totalmente às avessas, aquilo que talvez que houvesse como expectativa, né, que é o nosso assunto, né. E havendo-lhes dado muitos açoites, né, aí continua o texto, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Um milagre extraordinário que Deus vai proporcionar na vida dos prisioneiros ali de Paulo, né? Então veio o terremoto, as portas foram soltas, né? E foram soltas as prisões de todos, diz o versículo 26. Aí vem o 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, né? Voz forte. A gente sempre imagina uma voz gutural, né? Uma voz assim. Imaginação. Né? Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou, né? O carcereiro, claro, dentro, e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas, que eram os que estavam presos ali. Retirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar, né? Então essa experiência de Paulo, né? Ela é singular, é claro, né? Na verdade é uma narrativa muito intensa, né? Muito intensa. Porque vai falar de prisão, vai falar de sobrenatural, vai falar de situações que estavam acontecendo, sofrimento humano, né? Que eles estavam passando, né? Um sofrimento injusto, inesperado, né? Um sofrimento que eles não tinham causado, eles não eram causadores desse fenômeno, desse sofrimento nesse sentido, porque estavam fazendo aquilo que deveriam fazer, né? Amando do Senhor, né? Mas então eu queria pensar e fazer alguns apontamentos em relação a esse texto, para a gente trabalhar um pouco essa questão da expectativa. A primeira coisa, no texto a gente percebe logo que não havia expectativa de que o milagre fosse acontecer, né? Isso fica claro no texto, né? Isso fica só a gente ler
o espírito do texto, a maneira como o texto é construído, é elaborado, né? Ele é dado vida a ele, né? Que não havia essa expectativa de que eles estivessem fazendo alguma coisa, né, na direção de serem abençoados com um milagre extraordinário que provavelmente eles saberiam que iria acontecer. Então, eles nem imaginavam o milagre, não esperavam o milagre, não cobravam o milagre, né, e não tinha assim aquela ânsia para que o milagre viesse a acontecer. Né? Porque às vezes essa expectativa ela gera desespero, ela gera angústia, e não raras vezes gera também, na não ocorrência do milagre, acaba por gerar uma falta de confiança, né? Porque fica na dependência desse milagre. Né? Então a primeira coisa que a gente pode ver no texto é que não havia essa expectativa de que iria acontecer algum milagre. Né? Ligado a isso está o fato de que eles estavam fazendo aquilo que Deus havia mandado. E a pergunta que sempre se faz é como é que pode você fazer aquilo que Deus determina de uma forma tão objetiva que você devesse fazer, cujo resultado não vai ser a sua felicidade, o seu bem-estar, vai ser a prisão. Então veja só, né? O texto, né, que a gente leu, né, fala que Paulo teve de noite uma visão, né, e que se apresentava a ele um varão que falava, ó, passa a Macedônia e ajuda-nos. Prontamente eles foram, né? E a nossa mentalidade é de que se você faz a vontade de Deus, você sempre a coisa vai caminhar de uma maneira muito, muito, muito boa, né? E quase sempre, né, de vez em quando a gente recebe a visita de alguém, ou alguém perguntando, mas pastor, eu fiz tudo que Deus mandou, por que deu errado, né? Quer dizer, o que é dar errado, né? Aqui a situação era essa, né? Quer dizer, eles fizeram aquilo que Deus estava mandando, e no fazer o que Deus estava mandando, o resultado foi a prisão, né? Foi o sofrimento, foi uma situação inadequada, né? Então, os resultados aí do sofrimento nem sempre devem ser avaliados, né, como pensados em termos de algo que não possa vir a acontecer, que não seja bom. Né? Às vezes eu imagino que nós oramos muito mais para a gente tentar se livrar dos problemas do futuro do que realmente fazer aquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. Né? Eu acho que esse é um problema que a gente às vezes enfrenta na nossa espiritualidade. Né? Então, nesse caso, né, não havia essa expectativa, né, de fazer o que Deus manda. Né? Que essa expectativa é que fazer o que Deus manda impede as tragédias. Né? Então, se por um lado não houve questionamento se de fato não tinha escutado errado, né, a voz de Deus, né? De repente, será que eu vim do certo, né? Que era isso que era para fazer, né? Aí não houve esse questionamento, né? Que não houve esse problema, né? Então, ligado a essa ideia, tem a questão do impedimento, da questão das tragédias, né? Quer dizer, você faz o que Deus manda e depois vem o sofrimento, né? Então, nem uma coisa nem outra, né? Paulo não questionou o fato de ter talvez entendido equivocadamente o que Deus tinha mandado, e também não teve essa situação de cobrar de Deus, né, pelo fato de estar obedecendo, né? Tá obedecendo a Deus, então vamos ver com ele, né? Ver se ele resolve a situação, né? Por que ele manda para a gente para cá para a gente sofrer, né? Então o Paulo, né, ele não tem nem Paulo nem Silas não tem essa expectativa, essa noção de que fazer a vontade de Deus necessariamente impede as tragédias, né? Mas além de não haver além de tudo isso, não havia nenhum pedido para que Deus fizesse uma intervenção. O texto fala que eles oravam e cantavam hinos a Deus. O pessoal os escutava. Então não tem aqui nenhuma oração assim de um clamor, né, suplicando, uma linguagem talvez mais forte, né, exigindo, né, ou ainda declarando, né, que é uma expressão que o povo gosta de usar, né,
tomando posse, né? Não houve nada disso, né? Claro que não houve, né? Porque não havia essa expectativa, né? de que houvesse de fato alguma intervenção, né? Então essa situação toda vai gerar esses vazios de expectativa, né? Então a gente percebe no texto que quando Paulo e Silas se relacionam com Deus, nessa dimensão que o texto apresenta, não há nada em termos de que a esperança de que Deus vai fazer alguma coisa. Não quer dizer que Deus não fosse fazer, como de fato fez. Mas também não havia essa expectativa. A expectativa deles era pura e simplesmente estar nas mãos de Deus. Só. Então é só isso, não tem mais nada, né? Não tem esse negócio de que eu vou, com a minha oração, Deus vai mover as pedras, Deus vai mover a prisão, Deus, isso pode até acontecer, como de fato acabou acontecendo. Mas do ponto de vista deles, como pessoas que estavam aprisionadas, eles não tinham essa expectativa. O que eles queriam era fazer o que Deus havia mandado, como de fato acabou fazendo, e eles tinham a expectativa de cumprir o propósito de Deus na vida deles. Exclusivamente, tão somente isso. Nada mais, não havia qualquer coisa que pudesse dar a eles assim uma noção, né? uma ideia, né? de que eles deveriam, que Deus iria fazer uma intervenção e eles estariam, né? fazendo esse tipo de busca, né? de busca da vontade de Deus para que essa intervenção acontecesse. Mas uma coisa que eu acho mais interessante no texto, e isso eu acho fantástico no texto, é que eles compreenderam que o milagre não era para eles. Qualquer pessoa, qualquer cristão, em qualquer circunstância, que passasse por uma situação dessa e que visse Deus fazendo o que ele fez, oba! Oba! Não. Milagre não era para eles, o milagre era para o carcereiro. E outros que estavam ali, obviamente, né? Para que o carcereiro pudesse pudesse receber a graça de Deus, né? E ser evangelizado por eles, né? Então, esse fechamento, né, de que eles compreenderam que o milagre não era para eles, razão pela qual eles não tinham expectativa de que viesse o milagre, razão pela qual eles simplesmente cantavam e oravam e estavam nas mãos de Deus, né, é que faz do texto o que dá ao comportamento deles tão somente um descanso, né? uma postura de estarem assim completamente entregues, né? àquilo que Deus estava fazendo por eles. Né? Mas eu queria ler um outro texto com vocês, né? Continuando essa ideia de expectativas, que é o texto que Paulo escreveu a esta igreja depois. Né? Então aqui, em Atos, no capítulo 16, a igreja, a cidade de Filipos, né, vai ser alcançada. Né? E aí, então, a partir desse início, né, tem a igreja, começa a igreja, funda-se a igreja de Filipos. Né? E aí Paulo escreve uma carta aos filipenses, né? que é uma carta extremamente bonita, né, e interessante. Né? Então, quando a gente vai ler a carta de Paulo aqui, quando ele vai falar um pouco aos filipenses, lá no capítulo 4, a partir do verso 1, eu vou ler até o verso 7, diz o seguinte, né? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e Rode a Sintique que sirvam os mesmos no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres a trabalharem comigo no Evangelho
e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse texto, que é um texto escrito por Paulo para a igreja de Filipos, é uma situação muito parecida com aquela que ele viveu lá em Atos 16. Por quê? Porque aqui ele também está preso. Então Paulo estava preso quando organizou, quando deu início, vamos dizer assim, a evangelização da cidade de Filipos. E Paulo estava preso quando escreveu a carta para esta igreja que ele tanto amava. E quando a gente pega esse texto de Paulo, a gente vai ver que essa semelhança, né, de estar na prisão e a carta ser endereçada aos filipenses e o conteúdo dos versos que são apontados aqui mostram algumas semelhanças muito interessantes e muito próximas. Então, em Atos 16, Paulo estava na prisão e cantava. Aqui ele recomenda, regozijai-vos sempre. Né? Então, assim, uma situação bastante... Lá, na verdade, ele estava mesmo cantando, né? E aqui ele está recomendando com autoridade, porque ele já havia passado por isso, né? Então, existe esse regozijai-vos, né, o alegrai-vos, né, sempre, né, que é uma situação. Em Atos 16, né, a postura deles, né, de Paulo e Silas, impressionou o carcereiro. Né? Então, ele fala aqui nesse texto, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Né? Seja a vossa aplicação da justiça, a sua integridade, né, mais no sentido de justo mesmo, mas no sentido da sua totalidade, de representar aquilo que realmente você diz ser, né? Então lá ele fazia isso, o testemunho deles foi nessa direção, né? E lá em Atos 16 havia uma tranquilidade notória, era tão tranquilo que eles estavam cantando e orando, glorificando, né? Então não estejais inquietos por coisa alguma, né? Não fiquem preocupados, não fiquem assim, não fiquem vivendo o que vocês estão vivendo nessa circunstância, né? Não façam isso, né? Não passem por essa situação, né? Em Atos 16, então, eles oravam, cantavam e glorificavam a Deus. E aqui ele diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Aqui não havia expectativa do mesmo milagre que ocorreu anteriormente. Então funcionaria mais ou menos assim. Bom, como Paulo e Silas estavam cantando lá em Atos 16, e naquela oportunidade Deus fez o milagre, e o milagre não era esperado, né? O milagre ocorreu daquela forma como nós verificamos, né, que a gente vê no texto. Poderia ser que agora Paulo estando preso, ele poderia falar, bom, Deus já fez uma vez, por que ele não pode fazer de novo? Né? Ele já fez a minha libertação aquela vez, por que ele não vai me libertar outra vez? Né? O que pode impedir Deus de fazer isso? Não tem nada que impeça Deus de fazer isso. O problema não é Deus. O problema é a expectativa do desejo que Deus haja de novo. Do mesmo jeito, na mesma circunstância, com o mesmo tipo de milagre. A nossa expectativa com relação às ações de Deus na vida, elas são sempre geométricas, né? Sempre a gente quer muito mais. E aqui foi muito menos. Né? O milagre não veio. E também não fez diferença.
Paulo está escrevendo para a igreja, né, falando para a igreja se regozijar, que a igreja deve orar, deve estar em paz, né? E a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? Essa paz maravilhosa, que é o depositar-se na presença de Deus, sem a expectativa de que isso tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser feito dessa forma. Então, essa ausência de uma total, né, de uma cobrança efetiva sobre o que Deus pode fazer ou não pode fazer, até mesmo nesse período de pandemia, isso tem muito a ver com o nosso tipo de espiritualidade, né? Onde é que a gente estabelece a nossa âncora de espiritualidade, né? É na esperança de que Deus vai fazer milagre do jeito que a gente acha que Ele deve fazer? É na esperança de que Deus vai repetir milagre na nossa vida que já fez alguma vez e marcou, e a gente fica naquela situação de querer que o milagre agora seja muito maior, né? Como diz o texto, como diz o hino, Deus vai fazer a gente andar sobre as águas, né? Porque acho até que pode ser até bonito para cantar, mas do ponto de vista bíblico é um absurdo, né? Andar em cima de água, coisa de Deus, né? Não é coisa para a gente. Essa expectativa é que às vezes corrói a nossa espiritualidade, né? Há um descanso de Paulo, um repousar de Paulo, um sentimento de que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer, quando Ele quiser, né? E isso não muda o meu parâmetro de estar na dependência dEle, nem de cultivar a minha espiritualidade a partir de uma referência da presença de Deus, independente das situações, independente de um milagre que Ele já fez e que possa fazer novamente ou não, né? Eu queria encerrar minha palavra com a experiência do jovem rico, né? Sempre nós pregamos esse texto é muito bonito, né? Muito forte. Mas o que eu acho interessante no texto, uma das coisas que eu acho interessante, o texto é muito rico, mas naquele episódio lá de Mateus, o Jesus desafiou, né, para que ele vendesse tudo, né, desse aos pobres. Não precisa nem trazer relatório para mim, né? Para quem você quiser. Não precisa nem dizer para mim para quem você mandou, para quem você doou. Deixa para lá, né? Fica lá. Faça isso, né? O jovem saiu triste, porque possuía muitas propriedades. E sabe o que Jesus fez? Jesus não fez nada. Jesus não fez nada. Não poderia ter feito alguma coisa? Não teve o desejo de fazer alguma coisa? É claro que a responsabilidade é do outro que se aproximou, mas não fez nada. Porque às vezes não se faz nada mesmo. Não há o que ser feito, né? Então, quando nós falamos nessa trajetória da igreja, nessa tentativa da igreja superar os dramas, né, dessa pandemia, desse período que nós estamos passando, né? Eu acho que a gente aprende um pouco quando a gente aprende a descansar, a deixar o Senhor dirigir a vida da gente, né? Os valores que nós temos, né? O que nós buscávamos de Deus, né? O que nós entregávamos a Deus, né? Qual é o conteúdo disso que a gente partilha com Deus, né? Acho que esse é um tema assim inesgotável, mas que deve ser questionado sempre para a gente poder compreender melhor o nosso papel, né? Vai além de cantar muito, às vezes vai além de exigir muito, vai além de esperar muito, né? Talvez seja o tempo de entregar-se muito, né? Então é isso. Obrigado pela oportunidade, né? pela ocasião. Parabenizo a igreja mais uma vez. Que Deus possa estar assim
abençoando de uma maneira muito especial a vida de vocês, a vida do pastor, da família. Que o Senhor esteja cuidando do coração e do futuro da igreja. Um abraço, fiquem com Deus. Irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Nós queremos agradecer ao nosso bondoso Deus pela palestra, pela mensagem do pastor Natanael. Falou ao meu coração e eu tenho certeza que falou profundamente ao coração da igreja. Uma mensagem extremamente edificante. Deus abençoe pastor Natanael. Deus abençoe a sua família, abençoe seus filhos, abençoe sua esposa. Da mesma forma como o irmão nos abençoou durante os minutos que o irmão passou conosco. O nosso muito obrigado e que Deus te abençoe. Muito obrigado, que Deus te abençoe de forma muito rica. Amém.